Na liturgia da palavra, ou na liturgia cristã, católica, nós temos alguns momentos que nós chamamos de tempo litúrgico, que são fundamentais para a nossa espiritualidade. Nós temos um longo tempo chamado tempo comum. Temos um outro momento razoavelmente curto, que nós chamamos de advento, e outro momento semelhante ao momento da quaresma. Então são os 3 momentos praticamente que compõem o conjunto da espiritualidade litúrgica católica. E nós estamos hoje iniciando o chamado tempo comum. Esse tempo comum, ele vai até a festa de Cristo Rei, no dia 23 de novembro. Teremos uma pequena pausa, que será um tempo da quaresma. Depois nós retomamos o tempo comum até a festa de Cristo Rei. Então hoje estamos iniciando esse tempo novo da liturgia. E daqui até a festa de Cristo Rei serão 45 domingos. Quando a gente coloca a liturgia como fonte de espiritualidade, nós começamos a viver essa experiência do tempo litúrgico. E essa experiência agora até a festa de Cristo Rei, nós vamos conferir os grandes mistérios pastorais de Jesus, a sua atividade missionária. Nós tivemos aí o tempo do advento, Natal, por exemplo. Nós refletíamos sobre o sentido do nascimento de Jesus. Nesse tempo comum, nós vamos ver e refletir a atividade missionária de Jesus. Depois nós paramos um pouquinho, falemos sobre a paixão do Senhor, aquilo que nos trouxe a salvação, a redenção, através dos mistérios que nós vamos celebrar na Semana Santa. Depois nós retornamos de novo à atividade missionária de Jesus. Começar bem o tempo litúrgico é começar bem o ano novo de 2014. Nós já estamos aqui no 3º domingo. Acho que eu poderia perguntar para você, nesse ano, você já perdeu algum domingo? No finalzinho do ano que passava, havia um domingo aí que chovia. Alguém chegou correndo, disse-me: nossa, eu não posso perder essa missa, porque é a primeira missa do ano. E no ano passado, 2013, eu não perdi nenhuma missa. Não é bonito assim, irmão? Você que está aqui na Assembleia, você é daquele católico que vem na missa, uma missa e falta 3? Esse ano você já perdeu alguma missa? Então está na hora de você retornar à casa do Pai. E seria bom a gente fazer alguns exercícios. Todo mundo certamente tem um calendário em casa, não tem? Então hoje, domingo, você chega na sua casa, você pega o calendário, você faz ali um X. E todo domingo que você vai à missa, você marca ali um X. E aquilo é como que o retrato, o espelho da sua caminhada espiritual. E naqueles domingos que você não marcar nada, você já sabe, esse domingo eu manquei, eu falhei, eu não fui à igreja. A gente, irmão, católico, tem mania de faltar à missa por qualquer coisa. Um cristão que preste mesmo, não falta à missa por nada. Nada. Nada deve me impedir a ir à missa. Outro conselho muito bonito, que quem sabe, né?
você fizesse dominicalmente, semanalmente, um pequenino diário espiritual. Hoje à noite, essa semana, certamente algum de nós temos agenda. Você anotar um pouquinho ali da sua caminhada espiritual, da sua caminhada, o que você fez, o que você ouviu, o que a palavra de Deus tocou para você, quais são os propósitos que você vai fazer para essa semana. A gente não pode começar a semana sem propósito, a gente tem que ter propósito, para que essa semana eu saiba o que eu vou fazer na minha espiritualidade. A gente, certamente vocês não conhecem um padre doutor em teologia moral chamado Eugênio Charbonneau. Ele morreu aí pela década de 90. Quando o padre Charbonneau morreu, claro que ele era professor, escritor, etc. Ele deixou 45.000 fichas de anotações das homilias, das reflexões e dos retiros que ele fazia. E ninguém sabia, ninguém nem imaginava que ele pudesse ter feito tudo aquilo. Ele fez aquilo devagarinho no seu ministério. Ele foi anotando as coisas. Que bom seria se a gente também aprendesse essas coisas simples da vida, fazer algumas anotações. Irmão, a nossa vida está muito assim avacalhada. Nós vivemos um catolicismo relaxado, uma vida cristã sem compromisso, sem responsabilidade. Nós fazemos o que queremos e depois a coisa não acontece bem na nossa vida, aí nós ficamos desesperados e a gente não sabe o que é que nós vamos fazer. E agora o que eu vou fazer? É porque a gente nunca tem se preparado bem para a vida cristã. A maioria de nós vive uma vida relaxada na sua espiritualidade. E por isso que facilmente nós desistimos, nós desamamos as pessoas, as coisas e a nossa proposta enquanto vida cristã. O ano novo está começando e quem sabe você pudesse deixar de viver aquele ano velho que você viveu. Aquele ano tão ruim na sua espiritualidade, e que você não toma uma atitude para viver melhor nesse ano 2014. 2014 tem que ser o ano da busca de Deus. Neste ano eu vou buscar Deus a todo custo, e busco Deus com todo sacrifício. E buscar Deus não é sacrifício, irmão. Sacrifício é não viver diante de Deus. Isto é sacrifício, é uma desgraça total. Então, porque a correria do dia, nós nos esquecemos facilmente de Deus. É a correria, o trabalho, o dia a dia. Você se envolve no trabalho, e trabalha igual um burro, e você se esquece de Deus. Aí você fala, mas eu rezo em casa, não vai adiantar nada. Tem que ter expressão de vida comunitária, tem que ter expressão de vida litúrgica. É aqui, é na celebração, é que eu me defino como cristão ou não. Essa correria do dia a dia está me tirando a atenção de Deus na minha vida. Aí vem os problemas, dificuldades, irmão, e você fica perdido. Porque nós vemos mergulhado nas nossas coisas, nas nossas necessidades e também na nossa pequenez. E você não descobre Deus. É que vem o Evangelho. O Evangelho, ele é simplesmente significativo. João batizava. E naquela fila enorme, certamente, aquela multidão de pessoas para o batismo, havia uma pessoa só, um só, que se destacou dentre talvez milhares, se não milhares, centenas de pessoas. João Batista, aliás, o texto do Evangelho diz que João não conhecia Jesus. Irmão,
João Batista era primo legítimo de Jesus. Mas que família, né? Uma família que não conhece o primo. Certamente você conhece todos os seus primos, até aqueles que não valem nada você conhece. Ou é mentira do padre? E quantos primos que eu tenho que não presta para nada, e eu gasto até tempo com eles, fico até junto deles, porque eu sou primo, eu sou da igreja, eu preciso ter um comportamento diferente. Ali duas pessoas, João Batista, que não era um pé rapado, e Jesus Cristo, e eles eram primos e não se conheciam. Mas essa é a primeira lição para nós. Você aprendeu uma lição. E como que João Batista conheceu o primo Jesus? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Conhecemos a família que temos pelo Espírito Santo. Se não existe o Espírito Santo na vida da família, eu não a conheço. E naquela multidão destacava-se o Nazareno, Jesus. E naquela multidão o Espírito falou: João, olhe e observe alguém diferente. Esse diferente era seu parente, mas era um parente iluminado pelo Espírito de Deus. E João profetiza, João arranca do seu interior o dom do Espírito, do conhecimento, e vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era um qualquer primo que João tinha, era o primo iluminado pelo Espírito Santo. Irmão, os seus primos, nossos primos, são iluminados pelo Espírito Santo. Você saberia reconhecer neles o dom do Espírito. E o Espírito manifestou em João Batista aquilo que ele era. Eis o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca, que limpa o pecado do mundo. Que alegria deve ter tido João. Foi a segunda alegria dele. A primeira, quando Maria visita Isabel, e o menino João na barriga de Isabel estremece de alegria, porque havia recebido a visita da mãe que estava grávida do primo Jesus. Essa foi a primeira alegria de João. E a segunda, quando ele viu Jesus, ele viu o primo predileto, o primo inspirado. É este o parente, irmão, que eu tenho que gastar tempo com ele. É o parente da minha fé, é o parente da minha igreja, não é o parente do meu sangue, não. É o parente daquele que é iluminado pelo Espírito. Esse é o Cordeiro de Deus. E com isto, João Batista estava dizendo o quê? Este é o lixeiro divino que passa recolhendo todos os nossos pecados. Irmão, em Jesus, Deus nos deu uma apólice de seguro. A apólice de seguro é um documento emitido pela seguradora que formaliza a aceitação de um risco de um objeto contratado. Essa apólice eu não posso perdê-la. Essa apólice me dá segurança. É esse Jesus que tira o pecado do mundo que me dá segurança. Este é o Cordeiro que faria a missão primária de arrancar todo o pecado. Esse Cordeiro tinha uma missão. E a única missão de Jesus era tirar o pecado, era limpar o mundo. E limpando o mundo, eu pudesse passar por esse mundo limpo, limpo. Como a gente pode ainda admitir um mundo sujo? Como nós podemos admitir um mundo ainda cheio de ruptura?
da ruptura abissal entre o Criador e a criatura. Quantas vidas destruídas, casamentos destruídos, quantas vidas sem Deus, sem a presença amorosa do Senhor. Será que não nos tem faltado a audição da palavra de Deus? E a gente vai à igreja, ouve a palavra, e parece que essa palavra não entra dentro da nossa vida. É mesmo a parábola do palhaço. O palhaço que sempre alegrou os donos, os habitantes da aldeia. O palhaço que passava as ruas fazendo seus malabarismos e falando sobre as suas fantasias. E todo mundo corria para ouvir e ver o que o palhaço fazia ou deixava de fazer. E um dia a cidade pegou fogo. E o palhaço saiu pelas ruas, pelas avenidas, gritando: a cidade está em chama! Mas o povo pensou que o palhaço estava brincando. E o povo não correu, o povo não acudiu às chamas, porque o palhaço, na cabeça do povo, só trazia mentira para o povo, só trazia disfarce, disfarçava a situação. E às vezes nós vamos à igreja, irmãos, e ouvimos o palhaço gritar: o mundo está em chamas, e a gente não acode para apagar as labaredas. A minha vida, a sua vida, como que está? Está bem diante do Cordeiro? Esse Cordeiro que arranca, tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que você escolheu para iluminar, para purificar a sua vida? Ou você está fugindo desta possibilidade? Você foge desse Cordeiro que tira o pecado do mundo? Ou você é daquele que só procura o Cordeiro na hora do desespero, na hora pior da vida? Aí você procura o Cordeiro para que ele interceda por você. E esse Cordeiro já fez tudo por mim. Ele já tirou o pecado, é o lixeiro divino que passou arrancando todos os pecados. Agora, irmãos, é a minha vez. Agora eu que tenho que tomar atitude. Eu que preciso me colocar no lugar desse lixeiro e ajudá-lo a recolher os lixos do mundo. E como existe lixo nesse mundo. E eu me torno um pequeno lixeiro para recolher os pecados do mundo. Que essa palavra de Deus, irmãos, talvez possa iluminar a sua vida. E quem sabe você acredite na palavra do palhaço: a cidade está em chamas.